Olá, tudo bem? Estamos aí com mais um programa Pontuando para falar de um tema muito interessante. É uma matéria que saiu outra vez, no Outras Palavras, que é um portal que eu gosto muito, entre vários que eu passo matérias aqui. O tema é muito interessante e ele diz respeito ao Plano Real. Esse programa, essa matéria do site do portal Outras Palavras está aqui postado pelo Luiz Filgueiras. O Luiz Filgueiras, ele é um economista, né? Vamos falar um pouquinho do currículo dele. O Luiz Filgueiras, ele é um professor titular da Faculdade de Economia da Universidade Federal da Bahia. Ele é um pesquisador na área de economia política, desenvolvimento e economia brasileira. Obviamente que o currículo dele é maior, a gente vai ler aqui o mínimo possível, tá? Porque senão o vídeo fica muito longo. Eu espero que o vídeo não fique muito longo, eu vou fazer uma leitura sem muitos comentários da minha parte, até porque é uma matéria muito técnica da área de economia, e vocês vão entender o grosso da reportagem, da matéria. Ele está postado aqui no setor de crise brasileira, foi publicado no dia 28 de junho de 2024, hoje é dia 29, então a matéria é fresquinha. E ele começa assim, o título dele, aqui no Outras Palavras, é Por Outra História do Real. O real, ele está se referindo à nossa base monetária, o dinheiro, o valor, o dinheiro que nós trabalhamos com ele. Muito bem. Eu coloquei um nome diferente, né? Eu coloquei a real do Plano Real e espero que o YouTube não fique me boicotando aí, exatamente porque eu estou falando de uma matéria que é ao mesmo tempo econômica e ao mesmo tempo política, e vocês vão entender por quê. E a matéria começa assim: o país festeja a moeda acrítico há 30 anos e não vê o essencial. Ela debelou a inflação, mas abriu as portas para um padrão ainda mais grave de dependência, financeirizado, desigual e em regressão produtiva. Dele não nos livramos até hoje, desse modelo, né? Desse padrão. Muito bem. Então, por Luiz Filgueiras, que já falei o currículo, postado em 28/6/2024, também já falei. O título original, provavelmente postado no blog do Luiz Filgueiras, é 30 anos do real, o padrão liberal periférico e a nova dependência, que é a matéria no seu estado original. Bom, então vamos ler a matéria para fazermos o mais rapidamente possível e você ter o seu podcast vídeo aí lido, e você pode fazer uma reflexão. Ele é cheio de detalhes técnicos, já vou preparando o espírito, né? Detalhes que muitas vezes não sou capaz de interpretar economicamente, apenas politicamente, até pela minha idade eu vivi cada centavo, né? Cada milímetro cada segundo desse todo que ele vai resenhar aqui. Então, olha bem, no dia 1º de julho próximo, né? 1º de julho próximo, ou seja, daqui 2 dias, o real, né, a nossa moeda, fará 30 anos de existência. Mas o plano de estabilização que criou, que acabou tendo o nome de Plano Real, e criou e deu vida a essa moeda, o real, denominado inicialmente de Plano FHC, e posteriormente como Plano Real, foi instituído em dezembro de 1993 com o anúncio de um ajuste fiscal, seguido pela criação da URV, que era uma unidade de referência de valor, em fins de fevereiro de 1994, e finalmente o surgimento da nova moeda, o real, no início do mês de julho. Muito bem, mas esse plano não foi simplesmente um plano de estabilização monetária ou de controle de inflação, apesar de, em geral, ser visto e compreendido como tal, mesmo entre a maioria dos economistas, que destacam sobretudo seu sucesso no combate à escalada de preços,
após os fracassos de 4 planos anteriores, que foi o primeiro, o Plano Cruzado, em 1986, no Sarney, o novo Cruzado, ou o Plano Bresser-Pereira, de 1987, ainda dentro do governo Sarney, o Plano Verão, de 1989, e o Collor, 1990. Com isso, coloca-se na sombra, primeiro, as suas consequências conjunturais e estruturais para um conjunto da economia brasileira, e dois, o seu papel mais abrangente na transformação mais recente do capitalismo brasileiro. No primeiro caso, o caso das suas consequências conjunturais e estruturais para a economia brasileira, não se evidencia e muito menos se detecta o impacto devastador que o Plano Real e sua política macroeconômica teve sobre todas as demais variáveis, ou seja, dimensões da economia brasileira, para além da inflação. Deterioração das contas externas do país, ou seja, uma balança comercial de serviços e transações correntes, o crescimento da dívida externa e interna, piora nas contas públicas, que foi chamado de déficit público, a estagnação econômica e o aumento do desemprego, e também a desnacionalização da economia. Isso tudo um conjunto de coisas que são efeitos, consequências do Plano Real. Em suma, a vulnerabilidade externa do Brasil no seu balanço de pagamentos e uma fragilização interna das suas finanças públicas. Muito bem. Além disso, obscurece o papel político crucial na eleição do FHC para a presidência da República, ocorrida no início de outubro de 1994, 3 meses após a implantação da nova moeda, e o mais importante, o fato de o Plano Real ter sido peça-chave na integração do capitalismo dependente brasileiro ao novo regime de acumulação mundial, ou seja, capitalismo financeiro mundializado, que então se constituía, ajudando a consolidar no Brasil a transição entre padrões de desenvolvimento capitalistas. Por exemplo, do padrão de desenvolvimento de substituição de importações, que é o chamado PDSI, Padrão de Desenvolvimento de Substituição de Importações, ou seja, nós estamos tentando produzir aqui para poder não ter que importar e ficar gastando dólar, né? Esse era o modelo anterior ao Plano Real, modelo que desenvolveu até certo ponto, depois ficou paralisado e tal, por causa da inflação, que estava muito alta, mas mudança para o padrão de desenvolvimento liberal periférico, que ele chamou de PDLP, ou seja, Padrão de Desenvolvimento Liberal Periférico. Um dos padrões, o primeiro, o de desenvolvimento e substituição de importações, era um padrão, bem ou mal, melhor para nós. O padrão em que nós entramos no cômputo do liberal periférico, sendo um país periférico e recebendo tudo de fora e tendo que pagar peso de dólares conquistados com as nossas commodities, faz com que nós não desenvolvêssemos indústrias. Bom, isso aí ele vai desenvolver melhor do que eu estou falando aqui, tá bom? Lembre-se sempre que quando eu fizer alguma interpretação, você pode ter outra interpretação, atenha-se à matéria. Esse texto recupera todas essas dimensões esquecidas, entre aspas, do Plano Real e evidencia a camisa de força que aprisionou o país em uma trajetória de baixo crescimento econômico, domínio das finanças, com a apropriação do Estado por um bloco no poder que, com uma ou outra inflexão, tem desde então a hegemonia do capital financeiro nacional e internacional. Em particular, o texto destaca a nova forma de dependência constituída a partir de então, bem como as principais características do novo padrão de desenvolvimento capitalista liberal periférico, que foi dito acima, que é o PDLP. Bom, além dessa introdução e da conclusão, ele é constituído por mais 4 seções denominadas: primeira, conjuntura internacional, que é a constituição de um novo regime de acumulação externa, tá? Não nossa. 2, conjuntura nacional, a crise do PDSI, ou seja, da substituição da importação, e a transição para o PDLP, que era o desenvolvimento liberal periférico, desenvolvimento, leia-se, externo, não nosso. O 3, o Plano Real, muito além de um plano de estabilização,
Não resta dúvida que ele fez a estabilização da moeda porque havia um componente inercial de subida de preços, ainda que os preços em si mesmo não fossem subir pelo cômputo geral da resenha de preços de um determinado momento ou de um determinado período. Mas quebrou-se essa inércia. Mas isso aí foi o único benefício que poderia ter sido conseguido de outra forma. Mas vamos continuar lendo o texto. E número 4, o novo padrão de desenvolvimento que passou a ser o liberal periférico. Um desenvolvimento que, se nós sentirmos como acesso a coisas externas, ainda assim não desenvolve o nosso país. Vamos entender por quê. Número 1, conjuntura internacional. 2 pontos, constituição de um novo regime de acumulação. Na década de 1990, o capitalismo no plano mundial estava consolidado a partir dos países imperialistas, uma nova forma de existência expressa em um novo regime de acumulação, agora sob a hegemonia das finanças. Resultado de grandes transformações derivadas da conjuntura de 3 fenômenos de natureza econômica e política, quais sejam a reestruturação produtiva, a mundialização e financiarização do capital e a ascensão político-ideológica do neoliberalismo em nova forma de existência do capitalismo, que substituiu o regime de acumulação fordista, que é aquele que o Marx define como mais-valia, que tudo que é produzido ali, o valor a mais, fica para acumulação do privada, por grupos acionistas ou donos, vamos dizer assim, que vigorou desde e pós a Segunda Guerra Mundial até meados dos anos de 1970. Essa nova forma de acumulação, ela não é apropriadora do valor a mais da produção, até porque ela não conta mais com a produção e você vai entender por quê. A reestruturação produtiva iniciada nos países centrais na década de 1970 e posteriormente difundida para a periferia, foi resposta do capital à desaceleração da produtividade do trabalho e à redução da taxa de lucro, constituindo-se em grande transformação sociotécnica produtiva, com a introdução de novas tecnologias, que seria a terceira revolução tecnológica, e de novas formas de gestão da produção do trabalho, parte delas oriundas do denominado modelo japonês ou toyotismo, just-in-time, terceirização, um novo tipo de participação da força de trabalho no processo produtivo. Uma participação da força de trabalho muito pequena, inclusive. Como resultado desta transformação, a relação capital-trabalho sofreu uma forte alteração em razão do aumento de desemprego estrutural, que foi o enxugamento das empresas, e do enfraquecimento dos sindicatos, que mudaram a correlação de forças em detrimento do trabalho. Por quê? Se você precisa de menos trabalhadores, porque você tem uma condição de maquinários e tecnológicos que possa substituí-lo, se você consegue enxugar a empresa e você consegue depender menos do trabalho, você enfraquece a força do trabalhador diante da produção. Vamos continuar. Na periferia do capitalismo, esse processo iniciou-se na segunda metade dos anos de 1980, aprofundando-se nas décadas seguintes. Nessas transformações, o capital financeiro teve um papel fundamental ao impor a sua lógica volátil à esfera produtiva, pressionando as empresas a reduzirem o seu quadro de funcionários e apresentarem resultados econômico-financeiros de curto prazo, colocando os interesses imediatos dos acionistas como prioritários. Como acionistas, vamos chamar assim, a grosso modo, os donos das empresas, que não são exatamente os donos, né? São acionistas, pessoas que investiram de capital deles próprios naquela empresa, naquele formato de produção. Por sua vez, o processo de mundialização, financiarização do capitalismo iniciou-se ainda no início dos anos de 1970, quando a ordem financeira internacional de Bretton Woods começou a ser desmontada unilateralmente pelos Estados Unidos da América, com o fim do sistema dólar-ouro, que regulava as relações comerciais e financeiras desde o pós-Segunda Guerra. Desde então, as restrições à livre movimentação do capital financeiro foram sistematicamente retiradas, levando ao apagamento das fronteiras entre os diversos tipos de mercados financeiros, ao surgimento de novos agentes financeiros que seriam investidores institucionais como fundos de pensão,
fundos de investimento, seguradoras e etc., e novos instrumentos de acumulação financeira que são genericamente englobados em todos os tipos chamados derivativos. Se você quiser entender um pouquinho mais, você procura saber o que foi a queda do sistema dólar-ouro firmada em Bretton Woods, quer dizer, o padrão dólar equivalente em quantidades de ouro já não valia mais. Quando você comprava uma dívida pública, por exemplo, em dólar, a economia americana ela se dizia suficiente para sustentar um valor para aquele dólar, porque a economia era pujante, então não precisava do ouro para servir de fiança. Mas estuda isso aí para você entender melhor nas suas palavras, né? E também estuda o que seriam esses derivativos. Neste processo, a partir dos anos de 1990, os países periféricos foram incorporados como plataforma de acumulação para o capital financeiro através da securitização de suas respectivas dívidas públicas. Quer dizer, securitização das nossas dívidas públicas. Nós, por exemplo, temos uma dívida pública atualmente que iniciou naquela época, de dívida em real, obrigados a abrir seus mercados comerciais e financeiros e tendo as suas políticas macroeconômicas tuteladas e condicionadas, quando não subordinadas ao movimento especulativo e volátil de curto prazo dos capitais internacionais. Entendendo que a dívida pública é uma dívida que existe para financiar o Estado, né? E para financiar as poupanças que os contribuintes, que as pessoas detêm e que o Estado movimenta. Só que essas poupanças elas começaram a vir ser de poupadores, ou seja, de investidores, não vou chamar de investidores, de aplicadores externos em papéis da dívida pública brasileira, comprada naturalmente em dólar, mas cujos os juros e o principal são pagos em real. Por quê? Porque a dívida pública é uma dívida interna do Brasil, tá? Mas você não tem a sua poupança, vamos dizer assim, condicionada aos juros dessa dívida. Os juros dessa dívida aí é para os grandes poupadores, né? Mas pesquisa sobre isso aí, porque eu não sou um profundo conhecedor. Muito bem, então, nessas novas circunstâncias, o fundo público passou a ser, olha bem, o fundo público passou a ser apropriado e controlado pelo capital financeiro através de políticas de ajuste fiscal permanente. Por quê? Porque você teria que manter o pagamento dos juros da dívida. E essa dívida só está crescendo com o pagamento de principal e juros. E somente no ano passado, do total, se gastou 1 trilhão e 700 bilhões, que corresponde a 43,5% do orçamento da União para o ano passado, do ano passado. Quer dizer, 43% do orçamento é fixo de pagar essa dívida. Você vai diminuir todas as outras coisas, educação, saúde, outros tipos de seguros, outros tipos de fundos, outras coisas que o Estado tenha necessidade ou obrigação de financiar ou de pagar com a coleta dos impostos, entre outros aportes, para pagar essa dívida, tá? Então, nessas novas circunstâncias, o fundo público passou a ser apropriado e controlado pelo capital financeiro através das políticas de ajuste fiscal permanente, instrumento de transferência de renda das populações para a reduzidíssima minoria de detentores da dívida pública. Esses detentores da dívida pública são os caras que compraram papéis da dívida pública brasileira através de instituições chamadas dealers, junto ao Banco Central, controlada pelo Banco Central brasileiro, e você não sabe quem são esses devedores e quem são esses aplicadores, a quem nós devemos em tese, né, porque é o principal e os juros, e você não sabe quem são esses caras. Mas você sabe que o Estado se mantém fiel para pagar. Então ele tem um ajuste de inflação, esse é o chamado ajuste fiscal, que você não pode gastar mais, você tem um orçamento engessado, esse orçamento tem que pagar tudo que o país precisa e a tal dívida pública. A dívida pública eles não negociam em hipótese nenhuma, porque senão não tem financiamento do Estado. E nós pagamos 43,5% no ano passado, por exemplo. Então, o orçamento não deu, então reduz outras coisas. Não pode causar inflação, porque a inflação
está dentro de um perímetro de ajuste. Isso é alguma coisa que eu não entendo o suficiente para poder ficar explicando aqui, entendo da minha maneira. Então vamos pesquisar mais. Eu entendo mais ou menos. Vamos continuar lendo. Do ponto de vista macroeconômico, a instabilidade exacerbou-se e as crises cambiais sucederam-se. Crises cambiais são crises de câmbio flutuante. O que é o câmbio? É o valor de dólar real, né? Quanto que o real compra em dólar e etc. Quando você faz uma desvalorização do real, você paga mais caro o dólar comprado. Então, exacerbou-se as crises cambiais, sucederam-se primeiro na periferia e depois, quando da crise geral de 2008, no centro do sistema difundido a partir dos Estados Unidos da América. Quando ele fala de centro de sistema, não só dos países periféricos, mas também no centro do sistema, nos principais bancos. Bom, por fim, a ascensão política e ideológica do neoliberalismo, construção teórica desenvolvida nas décadas de 1930 e 40, consolidada com as eleições de Margaret Thatcher na Inglaterra de 1979 e Ronald Reagan nos Estados Unidos da América de 1980, após a primeira experiência da ditadura Pinochet no Chile, em 1973, expressou-se no plano político a derrocada do estado de bem-estar social e a radical mudança na correlação de forças capital-trabalho em desfavor do trabalho. Isso se expressou em reformas políticas que modificaram a forma de articulação do Estado com o processo de acumulação, privatizações de empresas públicas, desregulamentações das relações trabalhistas, tudo isso nós vivemos. Liberalização das relações comerciais e financeiras, redução dos regimes de previdência e assistência social e repressão de sindicatos. Na realidade, os sindicatos foram se esvaindo, né? Compreendido como uma ideologia, uma política econômica ou uma nova forma de racionalidade, para quem interessa, obviamente, o neoliberalismo passou a dominar todas as instâncias da vida econômico-social, pautando o comportamento das economias, dos governos, das empresas, instituições, das famílias e pessoas em geral, intrinsecamente articulado com os processos de reestruturação produtiva e financiarização, tem como ponto central a defesa do mercado, do capital em geral, do capital financeiro em particular, com a promoção da sua liberdade total de movimento de seus valores, que implica individualismo, concorrência em todos os âmbitos e empreendedorismo, etc. Quer dizer, você que vai ser empreendedor e individualmente, concorrendo com todos, com tudo e com todos, doido da vida, tentando conquistar seu pedaço e acusado de ser incompetente quando não consegue. Porque todos os valores financeiros pertencem a esses grandes poupadores. O resultado mais geral dos três processos acima descritos, que constituíram o capitalismo contemporâneo, pode ser resumido com o advento da acumulação flexível, isto é, total liberdade de movimento capital, com a flexibilização de todas as esferas e dimensões de acumulação de capital, flexibilização espacial e temporal, ou seja, comercial financeira, flexibilidade produtiva, ou seja, máquinas de comando numérico e trabalhador polivalente, ou seja, o trabalhador ele trabalha em vários setores da produção, né? Ele tem que ser polivalente, ele tem que entender de mais uma parte da produção, e flexibilização e desregulação do mercado de trabalho, ou seja, extinção de direitos sociais e trabalhistas, que nós acabamos de viver isso aí na época do governo anterior. Os impactos sobre as relações capital-trabalho foram profundos. Salto no desemprego estrutural, precarização do trabalho de várias formas, em que tem na uberização do trabalho seu ápice atualmente, destituição dos direitos trabalhistas e sociais, crise de sindicatos e forte diferenciação da classe trabalhadora. No âmbito mais amplo da sociedade, acirraram-se a instabilidade, a incerteza e a insegurança, com o aumento da pobreza e da exclusão social, e o retorno a um elevadíssimo grau de concentração de renda existente no pré-Segunda Guerra Mundial, mesmo nos países centrais, em especial nos Estados Unidos. Eles estão padecendo de problemas que nós, na periferia, padecemos muito mais profundamente, mas eles também estão padecendo. E na esfera política, o pior de tudo, o retorno do fascismo na esteira do fracasso do establishment, ou seja, a direita neoliberal e os partidos social-democratas cooptados pela agenda da direita em responder aos problemas e os anseios da maioria da população, expressando uma crise profunda de representação e da democracia liberal. E esse espaço aí, ele foi muito retirado da esquerda. Então,
a ultradireita apareceu como a opção a esses esquemas neoliberais, sendo que é ela própria que mantém esses esquemas. 2. Conjuntura nacional, a crise do processo de substituição da industrialização e a transição para o processo de desenvolvimento liberal periférico. No âmbito interno, o Brasil pré-real, ou seja, antes do Plano Real, em toda a década de 1980, conviveu com uma crise terminal, que poderia ser entendida como estrutural, do padrão de desenvolvimento da substituição de importações, expressa na chamada crise da dívida, determinada por 2 choques do petróleo, principalmente pela elevação da taxa de juros dos Estados Unidos em 1979, que abarcou toda a periferia mundial, e em particular a América Latina, no fenômeno de estagflação, quer dizer, que é a inflação muito alta demais, e no estrangulamento externo. A segunda razão foi particularmente trágica para o aumento e autonomização da dívida externa, em um contexto no qual os contratos entre credores e devedores estabeleciam a cláusula de taxas de juros flutuantes. Quer dizer, o cara que você devia ele em dólar, uma dívida externa, ele arbitrava um juros diferente e a sua dívida aumentava. Na primeira metade da década de 1980, na fase da ditadura militar ainda, o governo subordinado ao FMI adotou o chamado enfoque monetário do balanço de pagamentos, que respondeu diretamente aos interesses dos credores da dívida externa. Nós estamos falando de dívida externa, não estamos falando ainda da dívida pública. Essa política, ao priorizar a obtenção de elevados saldos na balança comercial através da desvalorização sistemática maximine da moeda nacional, ou seja, o câmbio flutuando no caso para baixo, e a redução de gastos públicos, ou seja, você pegar o orçamento e priorizar o pagamento da dívida em detrimento de educação, saúde, segurança do Estado, etc., etc., a redução dos gastos públicos produziu 2 fortes recessões em 1991 e 1983 e acelerou o crescimento das taxas de inflação, que saíram completamente fora do controle. Você tinha 30%, 40% de inflação ao mês. Ao mesmo tempo, as dívidas públicas interna e externa, ou seja, a dívida pública nossa, a interna e a externa, a dívida em dólar, dispararam com a deterioração das finanças do Estado. A estagflação produzida por essa política enfraqueceu de vez a ditadura militar, ou seja, os governos militares começaram a perder força porque eles estavam diante de uma crise econômica profunda. E o porquê que essa crise econômica aconteceu ali, além de tudo que ele falou ali, também foi muito do endividamento do Estado em função de um crescimento que o Brasil manteve de alguns percentuais sui generis por ano, mas com poupança externa, e isso aí se converteu em dívida. Isso era um programa internacional para manter os países endividados, e os governos militares entraram nessa corrida aí. Eles ficaram desgastados. Muito bem. Na segunda metade dos anos de 1980, já com a restauração democrática, ou seja, em 85 houve a eleição indireta do Tancredo Sarney, morre o Tancredo, fica o Sarney, e em 1990 é eleito o Collor, né? Mas de 1985 em diante nós vamos chamar isso aí de restauração democrática, de fato os governos militares chegaram ao fim. Na segunda metade, então, dos anos de 1980, já com a restauração da democrática, a política ortodoxa da ditadura, ou seja, dos governos militares, deu lugar a sucessivos planos de estabilização, já do Sarney e Collor, que fracassaram no combate à inflação por razões internas e externas. Os 3 primeiros, Cruzado, Bresser e Verão, tinham um diagnóstico semelhante correto, o de que a inflação do período tinha um componente inercial fortíssimo, e para enfrentá-la se utilizaram do mesmo procedimento, inclusive equivocado, qual seja o congelamento de preços e salários. Muito bem. A passagem abrupta da velha para a nova moeda sempre traz as pressões inflacionárias previamente existentes, que se manifestam aberta e imediatamente após o término dos tais congelamentos. A razão disso não é difícil de entender. Todo congelamento, quando decretado, sanciona as assimetrias de preços previamente existentes, favorecendo alguns setores da economia que acabaram de reajustar seus preços e prejudicando outros que estavam na iminência de reajustar seus preços e que foram pegos no salto, ou seja, foram pegos de surpresa. O resultado é sempre o mesmo: desabastecimento ou comercialização de produtos com ágio, inclusive no mercado negro, ilegalmente por fora de tabelamento oficial, etc.
Mas a questão central do fracasso dos planos, todos executados na segunda metade dos anos de 1980, foi a ausência de liquidez internacional prevalecente em toda a década, derivada da já mencionada elevação das taxas de juros nos Estados Unidos em 1979, política do dólar forte para restaurar a competitividade da sua economia, ou seja, a economia dos Estados Unidos. Ou seja, ali, por que tinha a questão da liquidez aí? A elevação da taxa de juros dos Estados Unidos fez com que as reservas corressem para os bancos americanos, para a dívida pública americana, né? E ele levou reiteradamente ao estrangulamento externo dos países periféricos. Além disso, a crise estrutural do Programa de Desenvolvimento de Substituição de Importações, iniciada pela crise de seu padrão de financiamento, ou seja, apoiada no Estado e no endividamento externo, conforme eu já disse, foi interpretada e tratada como se fosse uma crise conjuntural. Por isso, nem a ortodoxia apoiada pelo FMI, nem as heterodoxias que acreditavam no combate à inflação com crescimento econômico conseguiram superar os dois problemas centrais da economia brasileira, que era o estrangulamento externo e a inflação, né? Então, nós tivemos aí uma crise de liquidez internacional, o que significa que o dinheiro disponível era muito caro. O último plano, antes do Plano Real, elaborado e executado no início da década de 1990, independente de seus equívocos e de ter também fracassado no combate à inflação, expressou o ápice da disputa política entre as várias facções do capital e da burguesia, que vinha se desenrolando durante toda a década anterior, com a vitória daquela associada ao imperialismo, identificada com o programa político-econômico neoliberal, abertura comercial e financeira, desregulação da economia e privatizações das empresas estatais. Vivemos tudo isso. Por isso, o Plano Collor, para além do combate à inflação através de um drástico enxugamento da liquidez da economia, que foi aquele sequestro momentâneo da parte da riqueza financeira existente nas instituições bancárias, ou seja, depósitos, cadeias de poupança, todo tipo de fundos de investimento, etc., preconizava e iniciou a abertura comercial financeira, ou seja, queda das alíquotas de importação, desregulamentação de um conjunto de atividades e setores econômicos, fim da reserva de mercado para os capitais nacionais, com a entrada de capitais estrangeiros e privatização das empresas estatais. Naquele momento, o país, o último da América Latina a assumir o neoliberalismo, foi o Brasil, né, estava iniciando a sua passagem do Programa de Desenvolvimento de Substituição de Importação para o Programa de Desenvolvimento Liberal Periférico, superando a crise de hegemonia política que atravessou toda a década de 1980. Portanto, antes do Plano Real, o Plano Collor já trazia um conteúdo que ia muito além de um plano de estabilização, mas ele não foi total. Contudo, diferentemente do primeiro, não teve sucesso na sua forma tosca de combate à inflação, porque ele fez o sequestro das poupanças, o que foi decisivo, inclusive, para a efetivação do impeachment do presidente da República, porque ele pegou grandes poupadores nacionais também, que ficaram muito irritadinhos e falaram, esse cara tem que ir para o meio do inferno. Mas o plano, de qualquer maneira, era equivocado. Mas a tentativa autoritária de caráter bonapartista do Fernando Collor de Mello de comandar sem negociar a transação do país para o neoliberalismo foi atropelada, sobretudo em razão da disputa que ainda se travava entre as várias facções do capital com relação às características que definiriam um novo plano de desenvolvimento em gestação, em especial as divergências com relação à abertura da economia, ou seja, o seu grau e sua temporalidade. Essa negociação seria levada a cabo no governo de Itamar Franco, tendo como condottiere Fernando Henrique Cardoso, através da elaboração e execução do Plano Real. Terceiro ponto da análise. O Plano Real, muito além de um plano de estabilização, é um título. O Plano Real nasceu com o Plano FHC em dezembro de 1993. Evoluindo, em 1993, o FHC ainda era um ministro de Economia do Itamar. Em 1994 ele assume, né? Evoluindo, perdão, eu posso estar enganado nas datas aí, mas acho que não. Deixa eu ver, 98, 2002, 98 ele estava governando, 94, 93, 94 ele estava governando, 95, 96, 97, 98,
Ele era ministro da Economia, mas ainda faltava um ano para ele assumir. Evoluindo em um processo constituído por 3 etapas sucessivas. Inicialmente anunciou-se um ajuste fiscal, que na realidade foi constatado posteriormente não teve nenhum papel no combate à inflação. Na primeira etapa, o importante foi a criação de um instrumento denominado Fundo Social de Emergência, FSE, que de fato não era nem social e muito menos de emergência, mas um fundo à disposição do governo constituído pela desvinculação de 20% das receitas da União, antes destinadas obrigatoriamente à saúde e à educação, para gastar conforme o seu livre-arbítrio. Um plano extremamente autoritário. Posteriormente, o nome desse fundo mudou para Fundo de Estabilização Fiscal, FEF, e mais adiante passou a ser chamada de Desvinculação das Receitas da União, chamada DRU. Este último expressando de fato o real significado e conteúdo do fundo, ou seja, desvinculava a obrigatoriedade de uma parte do orçamento ir para uma área e ir para a área que o governo decidisse, o que é uma arbitrariedade e que deixa aí tirar o telhado de muita gente. Na segunda fase, criou-se em fins de fevereiro uma espécie de superindexador chamado URV, que era a Unidade de Referência de Valor, uma quase moeda, que não chegou a ser moeda, que cumpriu as suas funções de unidade de conta e reserva de valor, mas não em meio de troca, tipo uma moeda, pois não tinha um custo legal. E viria a se constituir então no instrumento fundamental de combate a tal inflação inercial, possibilitando a passagem da velha para a nova moeda sem o tal congelamento de preços e salários e, portanto, sem levar a pressões inflacionárias previamente existentes para a nova moeda, ou seja, transferindo, quando acabasse o congelamento, aquele montante de inflação para a próxima moeda e acabava com a segunda. Então não houve isso. Quando da sua criação, o valor de uma URV equivalia a um cruzeiro real. Esse valor passou a ser corrigido diariamente de acordo com a aproximação, ou seja, a variação da média de 3 índices de preços, GPM, da Fundação Getúlio Vargas, o IPCA do IBGE e o IPC da FIPE. Essa correção, na época, era similar à correção sofrida pelo próprio valor do dólar, o que significa dizer que já nesse momento, antes mesmo do surgimento da nova moeda, foi instituída uma âncora cambial que viria a acompanhar a nova moeda e que constituiria no mecanismo fundamental do Plano Real para controlar o processo inflacionário, que era a anca com o real. Portanto, a partir daí, os preços e salários que fossem estabelecidos em URV manteriam seu valor real, variando diariamente de acordo com a variação da inflação. No entanto, inicialmente, só os preços administrados e definidos pelo governo, energia, telefonia, água, impostos e taxas, etc., além dos salários de toda a economia, passaram a ser cotados em URV. Os preços do setor privado, de acordo com o livre-arbítrio dos empresários, só vieram a ser transformados em URV muito na véspera do lançamento da nova moeda. Mas também foi. A última fase, ou seja, o dia 1º de julho de 1994, foi a transformação do URV na nova moeda chamada O Real. Operação realizada em 3 meses antes da eleição para a presidente da República, que foi no final de 1994, que eu tinha errado a data anteriormente, foi decisiva para a vitória de Fernando Henrique Cardoso, porque o plano todo foi acreditado a ele. Até a véspera da entrada em vigor da nova moeda, o candidato Lula da Silva era franco favorito, quando a inflação mensal chegou a 42%. No início de agosto, as pesquisas, por causa do Plano Real, já apontavam empate técnico entre esses dois candidatos, FHC e Lula. No começo de setembro, o FHC já tinha ultrapassado Lula. Um mês depois, na eleição realizada 3 de outubro, o FHC venceu no primeiro turno, não precisou nem do segundo, tornando-se o novo presidente da República no período de 95 e 98. Ou seja, o Plano Real foi uma mão na roda, né? A partir dessa nova moeda chamada real, as taxas de inflação despencaram imediatamente, com alguns índices chegando a apontar até deflação, isto é, uma redução da média nominal de preços, além da URV ter cumprido o papel de eliminar a inflação inicial, a deflação decorreu do fato dos empresários terem reajustado seus preços de forma artificial antes de transformá-los em URV, na véspera do dia 1º de julho. Desse modo, quando foram transformados em URV para real, conforme a paridade de 1 para 1, esses preços inflados preventivamente não conseguiram ser sustentados, ou seja, tiveram que cair pelos empresários e assim tiveram de ser reduzidos. Agora, na nova moeda, então apareceu a deflação, que inclusive não era verdadeira, eles é que tinham superestimado.
Na sequência, diferentemente dos planos anteriores, a inflação não retornou mais, com o passar dos meses, por duas razões. Primeiro, promoveu-se uma queda generalizada das alíquotas de importação, estimulando-se a aquisição de produtos estrangeiros e acirrando-se a competição intercapitalista. 2. Adotou-se uma política de sobrevalorização do real, mantendo-se a sua paridade real, ou seja, uma estabilidade em relação ao dólar, que foi fixada inicialmente de 1 para 1, ou seja, R$ 1 valia $1, loucura, né? Variando posteriormente nominalmente, mas sempre mantendo-se a sobrevalorização. Com isso, reforçou-se o estímulo às importações. Muito bem, você tinha uma previsão de valor em real daquilo que você ia gastar em dólar. Então, o que acontece? As importações aumentam. O que acontece quando as importações aumentam? Você manda mais dólar lá para fora. Para isso, você precisa ter dólar interno. Como é que você consegue? Vamos ver. Na prática, estabeleceu-se uma âncora cambial que sustentou a estabilidade da nova moeda durante 4 anos, mas que só foi possível porque o mercado financeiro nos anos 1980 tinha voltado a ter grande liquidez, ou seja, tinha acabado com a falta de liquidez, ou seja, juros altos do período da decênio anterior. Voltou a ter liquidez, embora de outro tipo, diferente do que ocorria nos anos 1970. Em vez dos empréstimos tradicionais de longo prazo, a nova liquidez era constituída por capitais de curto prazo, extremamente voláteis, que passará a entrar no país para aquisição de títulos da nossa dívida pública securitizada, ou seja, que tinha segurança mantida pelos governos, atraídos por elevadas taxas de juros nossas internas, muito acima das praticadas internacionalmente, e também para especular com ações da Bolsa de Valores. A taxa de juros aqui chegou a ser 45% ao ano. Desde então, o país se integrou definitivamente ao novo regime de acumulação financeirizado mundializado, mas para isso foi necessária a retirada de uma série de empecilhos institucionais. Então, essa foi a chamada abertura financeira, que permitiu engatar o mercado financeiro nacional ao mercado financeiro internacional. Desse modo, o país, através de sua dívida pública, passou a ser mais uma plataforma de acumulação financeira no âmbito mundial. Então, quer dizer, a dívida pública começou com o estabelecimento do Plano Real. A pergunta é, o Plano Real foi para estabilizar a moeda, acabar com a inflação e deixar os brasileiros bonitinhos? Não, foi um processo muito maior. Ele foi um processo de acumulação financeira no âmbito mundial, ou seja, que drenava recursos anualmente do nosso orçamento para manter a dívida, e uma dívida que sempre irá crescer. A poupança, que não serve para nós fazermos outra coisa, nós não estamos construindo país nenhum com essa dívida pública, né? Ela só serve para pagar ao capital financeiro internacional, ou mesmo nacional, que consiga ter acesso aos dealers e comprar os títulos. As consequências da execução do Plano Real e a sua política macroeconômica, em especial a monetária e a cambial, foram desastrosas para a estrutura e dinâmica da economia brasileira de forma sintética. 2 pontos. Aprofundou a vulnerabilidade externa do país com a instituição de uma nova dependência, fragilizou o Estado e as finanças públicas, conforme vamos detalhar a seguir, ele está dizendo. A abertura comercial associada à sobrevalorização do real colocou o país na rota de uma crise cambial, produzindo déficits crescentes na balança de comércio e serviços, e, por consequência, déficits também crescentes na conta de transações correntes. Isso é um pouco mais complicado, porque isso aí é macroeconomia e a gente precisa de estudar para poder entender isso aí. Eu tenho pouca noção, tá, gente? Já vou ser bastante humilde aqui. Para sustentar e prolongar essa situação, adiando a crise cambial anunciada, lançou-se mão de uma política monetária permanente de juros altos, porque aí você tinha o capital de curto prazo entrando aqui, e de um programa de privatizações que passou a permitir a participação de capital estrangeiro. Ou seja, você pode privatizar o que você bem entende, principalmente para o estrangeiro. Com isso, acentuou-se o processo de desnacionalização de inúmeros setores de nossa economia. Limitou severamente o nosso crescimento econômico, aumentou o desemprego, o déficit público, cresceu a dívida externa e estourou a dívida pública. Os números referentes a todas essas variáveis macroeconômicas, compilados no livro dele, História do Plano Real,
que você pode achar aí, podem ser vistos nas fontes oficiais do governo, Banco Central, Ministério da Fazenda, IBGE, etc. Então, se você quiser saber os números referentes a essas variáveis macroeconômicas, você procura o livro dele chamado História do Plano Real. Vamos em frente. Apesar de tudo, a possibilidade de uma crise cambial no Brasil anunciada em 3 oportunidades consecutivas, com a crise do México de 1995, crise da Ásia em 97, crise da Rússia em 1998, tornou-se muito mais forte em 1998, que foi o último ano do governo FHC e momento de nova eleição para a presidência da República. Para adiar o desenlace final, esse governo contratou um empréstimo ao FMI que aportou em valores da época na forma de 40 bilhões de dólares, o que permitiu uma vez mais a reeleição, ou melhor, permitiu uma vez a reeleição do FHC, mas não impediu o fim da âncora cambial no início dos anos de 1999, na esteira de um violento ataque especulativo contra o real. Ela foi substituída pelo denominado tripé macroeconômico, que são as metas de inflação, superávites fiscais primários e câmbio flutuante, que com variações conjunturais manteve-se até o dia de hoje. É verdade, inclusive dentro do governo Lula agora. Conclusão, o Plano Real, sustentado pelo novo regime de acumulação financeirizado mundializado, deixou no curto e no longo prazo uma herança terrível, mas cumpriu o objetivo fundamental de, com a queda da inflação, legitimar o aprofundamento e a consolidação no Brasil de um novo padrão de desenvolvimento capitalista chamado liberal periférico. Articulado estreitamente com o novo regime de acumulação internacional, isso não acontece só no Brasil, tenha certeza disso, que drena permanentemente sob a forma monetária e financeira a riqueza do país, controla o fundo público, condiciona e subordina os conteúdos e a execução da política macroeconômica, impõe baixas taxas de crescimento na economia, mantém trágica e histórica concentração de riqueza e renda que caracteriza o nosso próprio país. Nesse processo também contribuiu fortemente em razão das altas de juros praticadas e da valorização do real para a trajetória de desindustrialização precoce do país. Por quê? Se você aplica dinheiro a juros altos, Selic alta, e você tem alguns milhões que você poria numa indústria e teria ali 14%, 15% de lucro, retiradas aí toda a problemática de pagamento, de bancos, de juros, de funcionários, governos, impostos, você recebe mais do que isso aí com o capital purinho, sem ter que produzir nada. Então os donos, os empresários foram vendendo as suas indústrias, principalmente para estrangeiros, ou foram simplesmente vendendo e aplicando o dinheiro na dívida pública, né, nos juros altos. 4. O novo padrão de desenvolvimento chamado padrão de desenvolvimento liberal periférico. Essa nova forma de dependência, conformada a partir dos anos de 1990 com a contribuição fundamental do Plano Real e sua política econômica, expressou-se na constituição do tal padrão de desenvolvimento liberal periférico, que redefiniu a estrutura e dinâmica da economia brasileira, produto de uma nova configuração do bloco no poder, que passou a ter a hegemonia do capital financeiro e da fração da burguesia associado ao imperialismo. O padrão de desenvolvimento liberal periférico, que nem chega a ser desenvolvimento, redefiniu as relações fundamentais da economia capitalista dependente como é a brasileira. A relação capital-trabalho foi profundamente afetada pelo aumento do desemprego, precarização do trabalho, crise dos sindicatos, que alteraram fortemente a correlação de forças dos sujeitos sociais em prejuízo do trabalho. Com isso, implementaram-se sucessivas reformas de previdência, desregulamentou-se essa relação através de vários mecanismos, mas principalmente pela implementação de uma reforma trabalhista abrangente que detonou a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, do Trabalho. As relações intercapitalistas foram reformadas a partir da lógica da financiarização, que passou a orientar todas as atividades econômicas e até as das famílias, com a constituição de uma economia da dívida. A dominância do capital financeiro, seus interesses e sua lógica estabeleceu-se sobre todas as outras frações do capital e expressou em sua hegemonia
de um bloco de político de poder. A nova inserção internacional, no contexto da divisão internacional do trabalho, aumentou a vulnerabilidade externa do país, criando uma nova forma de dependência, a chamada tradicional troca desigual, e dependência comercial tecnológica. Adicionou-se a dependência financeira, ou seja, de um novo tipo, e de conhecimento, derivada da apropriação privada e de seu monopólio pelos países imperialistas, em especial as Big Tech dos Estados Unidos da América. A transferência de excedentes na forma de lucros, royalties e juros veio acrescentar-se à renda conhecimento. Porque você não tem conhecimento, não desenvolve pesquisa, não tem capital para financiar isso, você depende do conhecimento externo. O Estado foi redefinido na sua relação com o processo de acumulação de capital, reduzindo-se a sua capacidade de investimento e com as privatizações das empresas estatais, o enfraquecimento da sua capacidade de executar políticas públicas, perdeu o poder de reorientar a economia. Nós estamos vivendo isso profundamente no momento atual. Adicionalmente, com a sua fragilização financeira e subordinação ao capital financeiro, em especial para a rolagem da dívida pública, os serviços públicos passaram a perder qualidade. Por fim, sofreu uma reforma de caráter gerencial, que além de separar os servidores públicos concursados em carreiras típicas de Estado, uma minoria, e as demais, a grande maioria, introduziu-se generalizadamente nesse segundo grupo o processo de terceirização em seu interior, precarizando as relações de trabalho e visando quebrar a estabilidade de serviços públicos, ou seja, alguns serviços que o Estado remunerava servidores com carreira consistente para poder executar serviços eram terceirizados para empresas que faziam aquele serviço em detrimento dos servidores, e os servidores foram sendo extintos. Aposentava e não renovava esse concurso. Finalmente, do ponto de vista político, as forças sociais e partidárias sofreram um reposicionamento a partir dos anos de 1990, com um deslocamento à direita, politicamente falando. Parte majoritária da esquerda, por exemplo, o PT e suas áreas de influência, sofreu um processo de transformismo no qual abraçou pontos fundamentais da agenda liberal. Até mesmo a esquerda começou a ficar com o discurso neoliberal, mimetizando o que já ocorrera com a social-democracia europeia a partir dos anos de 1980. A democracia europeia, o estado de bem-estar social na Europa foi caindo e a esquerda, o trabalhismo europeu, começou a passar a operar nas lides neoliberais. Isso começou a acontecer no Brasil também. Adicionalmente, a influência ideológica e dos valores neoliberais, penetraram profundamente no conjunto da sociedade com o discurso, impondo uma nova racionalidade aos sujeitos. Quer dizer, as pessoas, por ignorância e porque não tem nada que as esclareça, nada que fale, que explique e que seja capaz de aprofundar um raciocínio um pouco mais claro, foram adotando o discurso, sem contraposição, né? Então, isso é uma aparente racionalidade, mas a racionalidade para quem quer ter lucro, e quem quer ter lucro é quem pode, são os poderosos. Nós não temos lucro, nós pagamos imposto, nós pagamos o lucro dos outros. A gente bota azeitona na empada dos outros. Essa racionalidade é uma racionalidade burra. Embora tendo se mantido fundamentalmente o mesmo, o padrão de desenvolvimento liberal periférico apresentou nuances ao longo dos seus 34 anos de existência, 30 anos de Plano Real e mais 4 anteriores aí do Collor, né? Quando se observa e se compara o período dos governos FHC com o período dos governos Lula-Dilma. Os governos FHC promoveram ativamente as reformas e políticas neoliberais, enquanto que os governos Lula e Dilma, de forma passiva, aceitaram a herança do período anterior, sancionando, mais do que aprofundando, esse padrão de desenvolvimento. Quer dizer, eles sancionaram, não aprofundaram, mas sancionaram. Não conseguiram se livrar dele. Por quê? Porque não havia um discurso que convencesse a própria esquerda. Além disso, as alterações nas circunstâncias conjunturais internacionais possibilitaram que os governos Lula e Dilma flexibilizassem o regime de político macroeconômico, chamado RPM, especificamente no denominado tripé macroeconômico. O resultado disso foi um maior crescimento econômico, não resta dúvida, uma redução do desemprego. Essa flexibilização, combinada com as políticas sociais de vários tipos, renda mínima, cota, salário mínimo, moradia, etc., implicou em uma diminuição da pobreza absoluta
e uma leve redução da concentração de renda, especificamente entre os rendimentos do trabalho. Em suma, no interior de um mesmo padrão de desenvolvimento liberal periférico, existiram, em momentos distintos, diferentes regimes de política macroeconômica. FHC, Lula, Dilma. FHC, o padrão anterior de liberalização total, e o Lula, Dilma, que conseguiram quebrar um pouco esse sistema, mas não se livraram dele. Em resumo, o mesmo padrão de desenvolvimento liberal periférico conviveu nos últimos 34 anos distintos com um regime de política macroeconômica fortemente condicionado por diferentes conjunturas internacionais. A ideia é bastante difundida por parte majoritária da esquerda, por exemplo, o PT e seu entorno, de que os governos Lula-Dilma haviam superado o modelo neoliberal e instituído um modelo neodesenvolvimentista foi resultado de se confundir o padrão de desenvolvimento liberal periférico, uma dimensão estrutural de longo prazo com distintos regimes de política macroeconômica referente a uma dimensão conjuntural. Não houve um rompimento, houve uma relação macroeconômica diferente, mas muito fraca para poder você dizer que você rompeu com o padrão. A rapidez com que os governos Temer e Bolsonaro desfizeram total ou parcialmente as conquistas obtidas nos setores populares durante os governos Lula e Dilma, assim como a anulação de todas as políticas e programas desses últimos, vale mais do que 1000 palavras, ou seja, foram muito poucas coisas feitas porque eles conseguiram muito rapidamente acabar com isso, que as paixões políticas não conseguem desmentir, né? É chato falar isso, mas é verdade. Por maiores que sejam as intenções, esses governos estavam engessados, como o governo atual está, nessa briga que ele tem com o Banco Central aí, ele não consegue. E está arriscado a ele nomear um novo presidente do Banco Central e esse cara começar a trabalhar com as teses do mercado, porque a pressão é muito alta. E isso vai fazer naufragar o governo dele. Ele vai ter vitórias pífias, o povo vai ficar insatisfeito e a ultradireita volta, possivelmente volta em 2026, e aí vai ser derrocada, porque nós já estamos no angu, né? No pico do angu. Conclusão, um legado e perspectiva. Desde a crise da dívida na década de 1980, olha só, olha quantos anos que nós estamos padecendo sobre a hegemonia externa, tomando pancada e perdemos o que construímos. E olha que nós construímos no século XX um bocado de coisa, hein? Mesmo passando por regimes de força como o regime militar, mas o regime militar, apesar de tudo, apesar de ter endividado e tal, mas ele ainda fez alguma coisa com esse dinheiro, né? Ele construiu alguma coisa na indústria de base. Sofreu greves em função de funcionalismo e começou a ter que pagar salários melhores e tudo tal. Não foi um governo apoiado vamos dizer assim, por uma esquerda ou por alguém de racionalidade, porque aquilo ali não iria dar certo mesmo como não deu, mas pelo menos eles eram nacionalistas, né? Mas fizeram um pouco, mas fizeram alguma coisa. Como o Lula fez pouco, mas fez alguma coisa. Cada um no seu período, cada um com ideologias diferentes, obviamente, né? O regime militar era um regime de direita, o regime Lula-Dilma era um regime mais à esquerda. Mas, infelizmente, nenhum deles conseguiu. O FHC foi extremamente perdição, né? E Temer e o outro foi muito pior, né? Então, quer dizer, todos eles trabalharam de acordo com o que se esperava externamente do Brasil. Eles limitaram a nossa política, fizeram a distensão quando bem entenderam, colocaram lá quem eles entenderam, admitiram que alguém entrasse contra a vontade deles, mas admitiram e regularam, depois retiraram esse, prenderam, fizeram outro e combateram esse outro também, que também era considerado um canalha, seja lá o que for. O fato é que eles mandaram o tempo todo. Eles quem são? O regime internacional. Quando mudou, eles foram mudando e a gente lutando aqui embaixo. Sem juízo de valor para cada um desses governos. Todos eles, direta e indiretamente, convencidos ou não convencidos, foram dominados por eles e fizeram o jogo deles, infelizmente. E ainda estamos fazendo, porque não temos capacidade, capital humano, povo instruído, gente para poder fazer diferente e entrar no verdadeiro neodesenvolvimentismo. Infelizmente não temos. Bom, isso é um pouco da minha opinião. Não estou apoiando nenhum setor, principalmente o governo militar, não apoiei, a FHC não apoiei.
Lula e Dilma tiveram um pouco do meu apoio pessoal, mas com muitas restrições. Por quê? Porque também não conseguiram fazer muita coisa e também não tinham muito o que fazer. E não vão provavelmente conseguir fazer muita coisa agora. Vamos torcer, né? Vamos concluir aí. Conclusão. Desde a crise da dívida de 1980, seguida do Plano Real e a consolidação do PDLP, nos anos de 1990, o país foi tomado pelo crescente domínio político e econômico do capital financeiro, embora vivendo distintas conjunturas mais ou menos favoráveis das forças políticas de esquerdas e democráticas. Foi o que eu falei. Após o impeachment da presidente Dilma, a direita neoliberal retomou a iniciativa, trazendo de volta o tripé macroeconômico, as chamadas meta de inflação, superávit fiscal primário e câmbio flutuante, em sua forma mais rígida, e relançou uma nova rodada de reformas liberais, a reforma trabalhista e mais uma reforma da Previdência, quer dizer, mais uma enésima reforma da Previdência. O resultado foi o aprisionamento da política fiscal, o chamado teto de gastos do governo Temer, e da política monetária Banco Central Independente do governo Bolsonaro. E o mais interessante é que você viu lá, quando eles deram uma sacaneada na Dilma, quem parecia ser o cara que ia se dar bem? O Aécio. O sistema foi lá e bateu nele, como diz assim: Aécio, você não tem poder não, você só não serviu para tirar a Dilma daí, tá? Aí entra o Temer, aí dá uma pancada no Temer, você também você então é ladrãozinho, é cachorrinho, você também vai ficar quietinho aí, inventar uma opção de coisa, começar a denunciar, chegar a prender e tal. Depois veio esse outro Bozo aí. O que aconteceu? Chegou lá, pá, com a Rede Globo participando, todo mundo colocando o cara lá para. Depois deram pancada nele também, estão dando pancada até agora, mas não vai preso não, sabe por quê? Porque podem precisar dele. Quer dizer, todo mundo no final das contas está sob a égide desse povo. O Lula foi preso, né? A Dilma foi impeachmentada, ou seja, quem que manda? Eles estão dizendo quem manda. Na sequência, essa direita foi deslocada politicamente pela extrema-direita, o neofascismo, o bolsonarismo, com o país produzindo uma tendência mundial derivada da crise da democracia liberal. A razão fundamental dessa crise localiza-se, de um lado, na incapacidade da direita neoliberal responder às necessidades da maioria da população, muito pelo contrário, né, suas reformas e políticas só pioram a situação econômica e social, e do outro lado, as correntes social-democráticas, que não tem nem socialismo, nem falou a palavra socialismo. As correntes social-democratas passaram desde os anos de 1980 nos países centrais, a partir da década de 1990 na periferia, por um processo de transformismo, incorporando partes fundamentais do ideário neoliberal. E eu vou te dizer por quê. Porque não tiveram força política para ir contra, ainda não tem. Essa situação de ausência de perspectiva para a maioria, ou seja, desemprego, pobreza, insegurança, incerteza, desespero, etc., que inclusive acontece atualmente nos próprios países centrais, e sem uma alternativa robusta mais à esquerda, quer dizer, um governo mais progressista, não estou nem falando de esquerda de fato mesmo, abriu uma oportunidade para a extrema-direita, infelizmente, neofascista, se apresentar como anti-establishment, como se ela fosse verdadeiramente isso, apesar de, ironicamente, defender e propor um neoliberalismo ainda mais radicalizado. No Brasil, após 4 anos de destruição do Estado e desestruturação de todas as políticas públicas, conseguiu-se derrotar-se eleitoralmente o neofascismo. Eleitoralmente. No entanto, na atual conjuntura, e tendo as limitações estruturais do PDLP, tratadas anteriormente, o terceiro governo do nosso presidente Lula atual vem sendo impedido de implementar o seu programa, consagrado nas urnas por forças políticas sociais que podem ser identificadas de forma clara, quais sejam o capital financeiro, chamado mercado, ou o pessoal da Faria Lima, e a direita neoliberal encastelada nos meios de comunicação e em diversas instituições do Estado. O movimento neofascista como expressão parlamentar na Câmara e no Senado, e mais especificamente o chamado Centrão, que busca emparedar sistematicamente o governo do Lula, retirando-lhe parcelas importantes do poder na formação de execução orçamentária e na implementação de políticas econômicas sociais, achacando e chantageando o Poder Executivo cotidianamente através de exigências de liberação de emendas parlamentares, com a condição para votar matérias que seriam de interesse do governo e, portanto, interesse do país. Esses sujeitos vêm tutelando o governo Lula, impedindo-o de colocar em prática seu programa, constrangendo-o por meio de uma política monetária restritiva, com elevadas taxas de juros executadas pelo Banco Central, independente do governo, mas não do mercado. São independentes do governo, mas não são
independente do mercado, e por uma política fiscal subordinada ao chamado arcabouço fiscal, que não deixa de ser um teto de gastos melhorado e garante mais uma vez a remuneração parasitária do capital financeiro. Na verdade, desde a criação do teto de gastos no governo Temer, formalizou-se uma situação de ajuste fiscal permanente. O governo não pode sair da meta de inflação. Em suma, o fundo público está formalmente sequestrado por uma parcela reduzidíssima de muitos ricos brasileiros, muito poucos, ou não, internacionais muito maiores. Nas atuais circunstâncias, o dito presidencialismo de coalizão tem aos poucos se transformado quase que numa espécie de parlamentarismo de coalizão. Um monstrengo, ilegítimo, ilegal, pois não está previsto e nem acolhido de forma alguma pela Constituição brasileira. Na prática, uma tentativa já parcialmente bem-sucedida de anular o terceiro mandato de Lula recebeu da maioria dos eleitores. Portanto, uma espécie de estelionato eleitoral praticado pelas forças políticos sociais derrotadas na eleição para a presidência da República de 2022. Isso aí eu não entendi muito não, porque o estelionato eleitoral é de quem diz que vai fazer e não faz, né? Essa situação evidencia a existência de fato de uma correlação de forças desfavorável às correntes políticas sociais de esquerda e democráticas, colocando o governo em uma espécie de posição defensiva e desconfortável. Realmente, o governo Lula está nessa posição. Mas também é a evidência de que a resposta que o governo e seus apoiadores, mas também é evidência que a resposta que o governo e seus apoiadores mais próximos têm dado a essa conjuntura adversa, isto é, restringindo-se apenas a uma prática de negociação no âmbito exclusivamente institucional, está inviabilizando o alcance de seus objetivos econômicos sociais mais importantes, anunciados e defendidos no processo eleitoral, o que pode parecer um estelionato eleitoral, o que pode fazer com que ele perca as eleições ou a continuidade, seja ele ou qualquer esquerda que tente continuar seu trabalho ou melhorá-lo. Mas uma correlação de forças, qualquer que seja ela, não pode ser tratada como uma fotografia, algo estático, imutável, não pode servir de justificativa para aceitar a tutela que o governo vem sofrendo. Ela tem que ser entendida como um filme, um processo em movimento cujos desdobramentos não estão previamente definidos. Isso significa dizer que a alteração ou manutenção de uma determinada correlação de forças dependerá fundamentalmente da política travada no presente e cada momento. As forças de esquerda, chamadas e democráticas, têm uma longa tradição de experiência de mobilização popular. Preciso sair da atual passividade, com que esperando que Lula e seu governo, bem como o STF, resolvam os impasses políticos no país. Por sua vez, Lula e seu governo não podem ignorar que o apoio popular que possuem não podem recear mobilizar esse apoio e estimular esse apoio. Eu, Zé Roberto, confesso que eu acho que por mais que ele tente, eu acho que não existe essa consciência para apoiá-lo. Quem votou no Lula não é necessariamente de esquerda, a divisão foi muito grande, muitos que votaram em Lula votaram com medo da extrema-direita ou das políticas do governo anterior, mas não são necessariamente pessoas conscientes de uma esquerda, ou seja, de que nós temos que partir para um programa de melhora do país. Não tem quando eu falo de esquerda, assim, eu falo assim, de uma cultura desenvolvimentista. Alguns que votaram nele não têm essa cultura, são capazes de rapidamente ser subtraídos aí nos seus votos a favor de um idiota qualquer que chegue falando bobagem. Na realidade, a explicação para a existência da atual conjuntura de desmobilização deve ser buscada na prática e ação política atual acomodada das forças de esquerda e democráticas. Eu não sei se eu concordo com ele, que elas estão acomodadas até porque estão inscientes. As esquerdas envelheceram e elas não se reproduziram nas suas consciências. Eu acho que nós não temos uma mobilização popular porque nós não temos muita consciência. Talvez nós já temos outras mobilizações com outro tipo de consciência que eu não estou vendo, né? Se essas forças não reconhecerem isso, o monstro do outro lado parecerá maior do que de fato é e a possibilidade de uma vitória eleitoral da extrema-direita em 2026 fica cada vez mais crível. A recente greve dos servidores a técnico administrativo e professores do ensino federal IFES, né, além da defesa das universidades e institutos de remuneração de seus trabalhos e a defesa do trabalho decente, vai na contramão da passividade, ou seja,
houve uma reação, apontando a importância da organização e mobilização das forças antifascistas e antineoliberais e denunciando as forças políticas que vêm impedindo o governo eleito de 2022 em implementar o seu programa econômico-social. Só que nós não sabemos a extensão desse aglomerado de pessoas, né? Reiterando, só se muda uma correlação de forças desfavoráveis se houver ações nesse sentido. O momento positivo da aprovação da PEC da transição apoiou-se ainda na mobilização derivada do processo eleitoral, né? Na transição, né? Mas que aos poucos foi se dissipando. É preciso de retomá-la, exigindo uma nova postura, tanto do governo Lula como de todas as correntes políticas de esquerda e democráticas. Só assim poderá haver alguma alteração da correlação de forças mais favoráveis. Inclusive essa direita que está, essa centro-direita aí, podia começar a perceber que eles não ganham nada com isso, e unir-se à esquerda, mas parece que não existe esse tipo de consciência. Com negociações estritamente no plano parlamentar e desmobilizando a sua base social, Lula e o PT conseguirão no máximo garantir as conhecidas migalhas para o andar de baixo e reforçar a dependência da trajetória neoliberal, ou na pior hipótese abrirão as portas para o retorno do fascismo na eleição de 2026, o que será terrível. Sem apostar na mobilização política efetiva de suas bases sociais no sentido de promover ações para além do parlamento, que conteste a atual correlação de forças, pressionando-a para modificá-la, não há a menor possibilidade de conciliar a austeridade fiscal com distribuição de renda e redução das desigualdades sociais. Muito bem. Esse texto vai na forma de ensaios, sem citações bibliográficas. Quem tiver interesse em conhecer as referências do autor que embasem esse texto pode encontrar no seu livro História do Plano Real e também O Brasil nas Trevas, do Golpe Neoliberal ao Neofascismo, que são 2 títulos editados pela Boitempo, editora, né? Para os adeptos da moderna teoria monetária, a URV se constituiu em uma nova moeda indexada, pois compreendem que a função da unidade de conta é a decisiva para caracterizar uma moeda. Estou lendo tudo que está aqui. Terminamos. Luiz Filgueiras, professor titular da Faculdade de Economia da UFBA, Universidade Federal da Bahia, pesquisador na área de economia política, desenvolvimento da economia brasileira e um currículo imenso. Gente, o podcast ficou longo, espero que você tenha assistido em partes, espero que você tenha entendido. Desculpa aquilo que eu não sei comentar, porque realmente economia não é o meu forte, alguma coisa ou outra eu falo mais do que eu conheço de leituras de jornais. Espero que você tenha feito um bom proveito aí. Se você quiser ler esse texto, para você se debruçar sobre ele, passar a entender e pesquisar cada uma das partes, você pode comprar o livro dele, A História do Plano Real, de Luiz Filgueiras, e você pode ler isso no blog dele sob o título 30 anos do Real, o padrão liberal periférico e a nova dependência, ou você pode ir aqui no Outras Palavras, portal, né, e ler o título Por Outra História do Real. Tá bom? Muito obrigado, espero que você tenha feito um bom proveito no que eu falei aqui. Até o próximo programa, pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Até lá!